Olá, caro aluno, seja bem-vindo à videoaula do tema Aplicações da curva de possibilidades de produção. Ao final de seus estudos, esperamos que você compreenda as regiões da curva de possibilidades de produção, analise as trajetórias econômicas entre pleno emprego e capacidade ociosa e entenda a relação entre investimento e crescimento de capacidade produtiva. Vamos lá? O debate sobre as questões econômicas sempre gira em torno da capacidade que a economia tem de gerar empregos e renda para a população, principalmente por meio da produção de bens e serviços. O ponto de origem para esse debate está no fato de que o problema da escassez dos recursos produtivos é um fator limitador do processo de produção. A análise da curva de possibilidade de produção, conhecida pela sigla CPP, nos permitirá compreender como é possível crescer mesmo com a existência de escassez. Ela permite identificar que, em decorrência da escassez dos recursos, um agente econômico pode otimizar seus fatores de produção. Tais fatores, como a mão de obra e as matérias-primas, são essenciais para a realização de qualquer atividade produtiva. Ao longo da curva, encontram-se infinitas possibilidades de geração de diferentes bens a partir da alocação dos recursos, assim como escolhas de produção de bens a partir do uso dos fatores de produção. Quando a gente opera na curva de possibilidade de produção, produzindo bens em uma quantidade que pode ser posicionada exatamente sobre a curva, ele está utilizando todos os recursos produtivos e produzindo o máximo que pode. Isso significa que há pleno emprego dos fatores produtivos, ou seja, a mão de obra está alocada e as matérias-primas no limite do seu uso. Assim, só é possível aumentar a produção de um produto se houver a redução de produção de outro, gerando margens de utilização de mão de obra e insumos. Sabemos que a situação de pleno emprego, ainda que desejada, não se mantém ao longo do tempo. Além disso, sempre haverá a necessidade de ampliar a capacidade produtiva das economias para dar conta do crescimento das demandas da população. Com isso, torna-se necessário ampliar as fronteiras da curva. Em outras palavras, é necessário produzir mais e melhor com a utilização de mais recursos produtivos. Tal processo é chamado de investimento produtivo, cuja finalidade é direcionar mais recursos produtivos no sistema econômico, visando ampliar a capacidade produtiva e gerar um crescimento de produção. Vamos agora analisar algumas situações alternativas. Se a produção está posicionada abaixo e à esquerda da curva de possibilidade de produção, a produção estará aquém do limite de produção, ou seja, os fatores de produção não estão sendo utilizados plenamente. Portanto, a empresa estará operando com capacidade ociosa, isto é, a sua capacidade produtiva, com suas máquinas, seu capital e seus recursos humanos não estão sendo totalmente utilizados. Mas se na análise da curva de possibilidades de produção, a produção de bens é nula, dizemos que há pleno desemprego dos fatores produtivos. As máquinas estão totalmente paradas. As pessoas estão de braços cruzados e não há bens sendo fabricados. Por fim, considerando que o limite da produção de bens está concentrado sobre a curva, qualquer ponto que esteja além dela, ou seja, acima ou à direita da curva, é denominado ponto de impossibilidade técnica. Nesse ponto, com os atuais fatores de produção disponíveis, não é possível realizar a fabricação de bens e serviços naquela quantidade, exceto se houver investimentos, seja na contratação ou em tecnologia de produção. Nesse caso, haverá possibilidade de crescimento da produção e o que antes era uma impossibilidade técnica passará a ser de pleno emprego. Bem, chegamos ao final da nossa videoaula. Esperamos que você tenha aproveitado o nosso encontro e que tenha compreendido os conceitos de curva de possibilidades de produção e de pleno emprego e suas derivações. Obrigado pela companhia e até breve.